Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de topografia e desenho topográfico. Na videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre volumetria. Em muitos casos, nos projetos de engenharia civil, arquitetura e urbanismo, se é necessária a realização de movimentos de terra. E aqui eu não falo de deslizamentos, eu estou falando de processos de cortes e aterros em porções determinadas do terreno a ser trabalhado. O movimento de terra, nesse caso, se caracteriza pelo volume de terra a ser deslocado ou da área do projeto para uma área de despejo, ou então de uma área de empréstimo para a área do projeto. A esse respeito, existem inúmeros os métodos para o cálculo dos volumes de terra a serem movimentados, tanto para o corte quanto para o aterro. Para a disciplina de topografia, iremos aprender a calcular os volumes de corte e aterro, considerando apenas a geometria básica desses volumes. Dessa forma, é importante dizer que para um estudo mais aprofundado dos cortes e dos aterros, se é necessário um grau de conhecimento técnico mais aprofundado, principalmente na área de geotecnia. Eu digo isso pois, além da geometria dos cortes e dos aterros, se é necessário saber o grau de empolamento dos solos, o tipo deles, o ângulo de inclinação dos taludes para um fator de segurança adequado, o grau de adensamento do solo e dentre outras características geotécnicas importantíssimas para tais aplicações na engenharia e na arquitetura. Porém, eu não vou me aprofundar muito nesses assuntos e vou deixar eles para futuras disciplinas que vocês terão ao longo do curso. Vamos então para o nosso estudo de caso. Suponhamos que temos um terreno de dimensões 60 metros por 100 metros. Nós vamos dividir esse terreno em quadrículas de mesmas dimensões, de 20 por 20 aqui no nosso caso. Isso vai simplificar muito os nossos cálculos volumétricos, fazer essa divisão em quadrículas do nosso terreno. Sabendo a cota nos vértices de cada uma dessas quadrículas, nós vamos calcular aqui inicialmente a altura média do nosso terreno. Mas por que para a volumetria é importante sabermos a altura média de um terreno? Simplesmente para calcular o volume de terra nesse local. Porque a área do terreno, a área horizontal, vezes a altura média, me dá o volume de terra que esse terreno tem. Mesmo que esse terreno seja irregular, a altura média vai me permitir isso. Mas aqui vale considerar que tudo que estiver acima dessa altura média acaba se transformando num volume de corte e tudo que estiver abaixo dessa altura média em um volume de aterro para a criação de um platô paralelo ao plano horizontal desse terreno na altura média dele. Então, voltando aqui na fórmula do volume, nós temos que a altura média será igual ao volume dividido pela área do terreno. Nós sabemos, então, que a área do terreno é igual a 60 metros vezes 100 metros, pois essas são as dimensões do seu plano horizontal. Então, nós temos uma área de 6.000 metros quadrados. Agora, nós iremos calcular o volume, pois a altura média é igual ao volume dividido pela área que nós já encontramos. Para isso, devemos calcular a área das seções do terreno. Aqui observem na imagem que eu dividi o meu terreno em 4 seções. Seção 1, seção 2, seção 3 e seção 4. Vocês também podem dividir ele nas seções horizontais, mas seria um número maior de seções. Por isso que eu fiz essas seções verticais. Nós iremos agora, depois de calcular a área de cada uma dessas seções, multiplicar cada uma dessas áreas pela distância entre as seções. Então, por exemplo, para a seção 1, eu vou multiplicar a área da seção 1 vezes a distância entre a seção 1 e a seção 2. Para a área da seção 2, eu vou multiplicar ela pela distância entre a seção 2 e a seção 1 e também vou calcular um segundo volume, que será a área da seção 2 vezes a distância da seção 2 e a seção 3. Eu faço isso para todas as minhas seções. Depois de feito isso, nós iremos somar o volume calculado entre as seções. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a seção 1 e a seção 2. Eu calculei esse primeiro volume, vou somar com o segundo volume e vou dividir o resultado por 2 para obter um volume médio para essas faixas de seções. Então, eu tenho um volume médio aqui, um segundo aqui e um terceiro aqui. Após isso, nós vamos somar os 3 valores de volume encontrados e vamos obter o volume total. A área da seção 1 será calculada da seguinte forma. Aqui eu projetei, para ficar mais fácil de visualizar, como seria o corte
nessa seção, o corte vertical nessa seção. Esses valores aqui, 23,4, 22,1, 20,7, 17,3, 14,1 e 13,5, são as cotas nos vértices das quadrículas, isso para a seção 1. Então, eu tenho todas essas cotas aqui definidas. A distância D é a distância D lá das quadrículas também, de 20 metros. Observe, então, que para eu calcular a área dessa seção, eu vou ter que calcular o somatório da área de 5 trapézios. Colocando esses trapézios aqui na nossa fórmula da área, nós observamos que as cotas intermediárias aparecem no nosso somatório total 2 vezes cada uma. Porém, as cotas externas do nosso terreno, elas aparecem cada uma única vez. Então, eu consigo simplificar esse somatório da seguinte forma. Eu vou isolar o D sobre 2 e vou multiplicar pelo seguinte somatório. O somatório das duas cotas externas mais 2 vezes o somatório das cotas internas. Considerando, então, o valor de D igual a 20 metros e o valor das constantes E1, M1, M2, M3, M4 e E2 iguais aos valores das cotas apresentadas nessa seção, nós temos, então, uma área para a seção 1 equivalente a 1.853 metros quadrados. Nós repetimos agora esse cálculo da área para as seções 2, 3 e 4. Da mesma forma, a única coisa que vai variar agora serão as cotas, mas a área se calcula da mesma forma, D sobre 2 vezes E1 mais E2 mais 2 vezes M1 mais M2 mais M3 mais M4. Para a área da seção 2 temos 1.958 metros quadrados. A seção 3 temos 1.850 metros quadrados. E a seção 4 temos 1.782 metros quadrados. Agora, sabendo as áreas das seções, nós calculamos os volumes. Tem o volume 1, que é o volume de material entre a seção 1 e a seção 2, o volume 2, que é o volume entre a seção 2 e a seção 3, e o volume 3, que é o volume entre a seção 3 e a seção 4. O volume 1 é igual à área da seção 1 vezes a distância entre a seção 1 e a seção 2, mais a área da seção 2 vezes a distância entre a seção 1 e a seção 2, dividido por 2. Eu tenho um volume de 98.110 metros cúbicos. O volume 2 eu calculo da mesma forma, obtendo um valor de 38.080 metros cúbicos. E o volume 3, igualmente, obtendo um valor de 36.320 metros cúbicos. O volume total nesse terreno será igual ao volume 1 mais o volume 2 mais o volume 3, igual então a 112.510 metros cúbicos. A altura média do terreno é então igual ao volume total dividido pela área. 112.510 metros cúbicos dividido por 6.000 metros quadrados. Temos uma altura média, então, de 18,7517 metros. Essa forma que eu acabei de ensinar para o cálculo do volume é conhecida como o método dos volumes para o cálculo da altura média. Porém, existe um outro método que é mais simples, que é o método dos pesos para o cálculo da altura. O método dos pesos diz que a altura média é igual ao somatório das cotas ponderadas dividido pelo somatório da quantidade de valores ponderados. O que isso significa? Significa que nós iremos ponderar cada um dos valores de cota baseado na quantidade de quadrículas às quais esses valores de cotas fazem parte. Então, por exemplo, peso 1. Quais são os valores de cota que fazem parte de apenas uma quadrícula no meu terreno? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 4 valores. Eu preciso de ponderar esse valor aqui, mas o peso é 1. Então, 4 vezes 1, 4. Agora, eu vou ponderar as cotas. Eu vou somar os valores das minhas cotas, 23,4 mais 21,5 mais 11,5 mais 13,5, vezes 1. Tenho 69,9 metros. Lembrando que essas cotas aqui são relacionadas a esses pontos que fazem parte de uma única quadrícula. Nós efetuamos os mesmos cálculos para o peso 2 e peso 4. Então, para o peso 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 valores que compartilham duas quadrículas. Multiplico por 2, 24. Essa é a minha quantidade de valores ponderados. Agora eu vou somar as minhas cotas que compartilham duas quadrículas e multiplicar o valor desse somatório por 2. Eu tenho 436 metros, que é o somatório das minhas cotas ponderadas. Agora eu vou fazer do peso 4. Da mesma forma, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores. Multiplico por 4. O somatório da quantidade de valores ponderados é 32. Somando as cotas que compartilham 4 quadrículas, multiplicando por 4, eu tenho 619,2 metros, como o somatório das minhas cotas ponderadas. A minha altura média, então, é igual ao somatório das minhas cotas ponderadas. Então, eu vou somar esses três valores que eu encontrei, 619,2 mais 436 mais 69,9, e dividir pela quantidade de valores ponderados, pelo somatório dessa quantidade de valores ponderados. 4 mais 24 mais 32. Então, a minha altura média é 18,7517 metros. Para o nosso exemplo, nós temos apenas os pesos 1, 2 e 4. Não temos pesos com valores diferentes, pois não temos cotas que compartilham de um número de quadrículas diferente desses três. Agora, para o cálculo do volume de corte e volume de aterro. Para o nosso estudo de caso, nós vamos considerar o mesmo terreno do caso anterior, onde a gente calculou a altura média, e vamos definir os volumes de corte e de aterro para uma terraplanagem na cota de 18 metros. Então, aqui eu até desenho para vocês como ficaria o nosso terreno, considerando a nossa cota média de 18,7517 metros e a nossa cota da terraplanagem de 18 metros. Observem que nós temos um volume de terra maior utilizando a cota da altura média. Dessa forma, nós conseguimos calcular um volume que sobra nesse terreno. O volume que sobra será igual à área do terreno vezes a altura média menos a altura definida para a terraplanagem. Então, o volume que sobra é igual a 6.000 vezes 18,7517 menos 18. O volume que sobra é igual a 4.510,2 metros cúbicos. Como nós temos um volume que sobra, significa que nós teremos mais cortes que aterros. Então, o volume de corte menos volume de aterro é igual a esse volume que sobra, de 4.510,2 metros cúbicos. Caso faltasse um volume para atingirmos a cota de terraplanagem, nós teríamos um volume que falta a ser calculado, que seria igual à área do nosso terreno vezes a altura de terraplanagem menos a altura média. Agora nós iremos calcular a área de corte e aterro para cada uma das nossas seções do terreno. Para a seção 1, eu tenho essa área que eu pintei de vermelho como área de corte, e essa área que eu pintei de amarelo como área de aterro. Observe que existe uma faixa de transição. Essa faixa de transição ela não coincide com os 20 metros que distam uma cota da outra. Então, nós temos que calcular a distância que essa faixa de transição se encontra para cada uma das cotas mais próximas a ela. A distância, sabendo que a distância entre a cota de 20,7 metros e a cota de 17,3 metros é igual a 20 metros, eu coloquei, então, que 20 menos x é equivalente à distância entre a cota de transição, que é de 18 metros, e a minha cota de 20,7 metros. Então, eu faço aqui o meu cálculo. 20 menos x é equivalente a 20,7 menos 18. A minha distância x, por sua vez, é equivalente à distância entre a cota de transição, que é de 18 metros, e a cota de 17,3 metros. Então, x é equivalente a 18 menos 17,3. Fazendo regra de 3, eu encontro que o valor de x é 4,1176. Dessa forma, eu consigo calcular a área desses dois triângulos aqui.
o triângulo de corte e o triângulo de aterro. Bom, sabendo os valores das demais cotas e sabendo o valor da minha cota da terraplanagem, eu calculo as minhas áreas de corte e área de aterro, obtendo os seguintes valores. Para corte, igual a 184,4412 metros quadrados e para aterro, igual a 131,4412 metros quadrados. Parece bobo, mas eu acho importante explicar de novo esses valores de 20 menos x e x. Sabendo que a distância entre as cotas de 20,7 metros e 17,3 metros é igual a 20 metros, o que eu fiz? Eu chamei uma das distâncias entre a minha cota de transição e a cota próxima a ela de x e a outra distância entre a minha cota de transição e a minha outra cota próxima de 20 menos x. Por quê? 20 menos x mais x é igual a 20, que é o valor da minha distância entre a cota de 20,7 metros e a cota de 17,3 metros. Nós repetimos os mesmos procedimentos para a seção 2, onde eu encontro que a área de corte é igual a 238,1304 metros quadrados e a área de aterro igual a 80,1304 metros quadrados. Para a seção 3, onde a área de corte é 160,5517 metros quadrados e a área de aterro igual a 110,5517 metros quadrados. E para a área 4, onde a área de corte é 127,5 metros quadrados e a área de aterro igual a 145,5 metros quadrados. Sabendo as áreas de corte e aterro de cada uma das seções, eu consigo calcular aqueles volumes intermediários entre seções para corte e aterro. Para o cálculo dos volumes intermediários de corte e aterro entre as seções, a gente deve fazer a média dos volumes entre as seções. Então, aqui, por exemplo, o volume 1 de corte, que é o volume de corte entre a seção 1 e a seção 2, nada mais é do que o volume de corte obtido a partir da área da seção 1, mais o volume de corte obtido a partir da área da seção 2, dividido por 2. Vale lembrar que essas seções elas distam uma das outras de 20 metros cada uma. Então, esse valor de D aqui ele é o mesmo para todas as fórmulas de corte e aterro. Ao final desses cálculos, nós obtemos, então, 3 volumes intermediários de corte e 3 volumes intermediários de aterro. A soma dos volumes de corte me dá o volume total de corte do terreno, foi de 11.095,054 metros cúbicos, e a soma dos volumes de aterro me dá um valor de 6.585,054 metros cúbicos. Se nós subtrairmos o volume de corte pelo volume de aterro, nós vamos ter, então, aquele volume que sobra. Volume de corte menos volume de aterro deu aqui no nosso cálculo 4.510 metros cúbicos. O valor encontrado foi próximo daquele previsto lá no início do exercício, que a gente já tinha calculado, baseado nas alturas médias e baseado na altura definida para a terraplanagem. A diferença ficou aqui na casa dos decimais, ficou em 20 centímetros cúbicos. Essa diferença ela é desprezível porque ela foi fruto dos arredondamentos adotados nos cálculos aqui da volumetria de corte de aterro. Além disso, foi um valor muito pequeno em relação à dimensão do nosso terreno. Para uma maior fixação do conteúdo, refaça os exercícios propostos nessa videoaula. A planta com os pontos cotados utilizados nesses exemplos, eu deixo para vocês lá no Moodle. E nós nos vemos agora na nossa última e próxima videoaula, que será relacionada ao geoprocessamento. Até lá, pessoal!